Quero te convidar a abrir a tua Bíblia, eu também vou abrir a minha, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Esse é o verso base para a nossa reflexão, e mencionarei outros aqui, mas eu entendo que você pode permanecer com a tua Bíblia aberta, porque esse vai ser o verso que vai direcionar toda a nossa reflexão aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Eu vou ler um verso conhecidíssimo nosso, mas seria interessante que você me acompanhasse com a tua Bíblia aberta. Eu vou, antes de ler o verso, eu vou te convidar, o pastor já orou, já tivemos uma linda música, uma oração também, mas ainda quero te convidar com a tua Bíblia aberta, nós vamos orar e a seguir eu vou ler o texto que vou mencionar para vocês. Nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor revelou a Tua palavra aos profetas. Queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor os inspirou na transmissão da Tua palavra. E agora que vamos estudá-la, nós suplicamos que o Senhor nos ilumine, que dessa fonte de água viva possa jorrar esperança para nós. Oramos por Jesus, amém. Eu leio o verso 42, Lucas 23, verso 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Não é o meu objetivo aqui me concentrar nos inúmeros questionamentos relacionados a esse verso, ao personagem em questão e mais propriamente ao verso seguinte, que é a resposta a esse pedido. Não é o meu objetivo. Eu não vou me concentrar nesses questionamentos. Quais? Ele não pode ser salvo, porque ele não foi batizado. Não, mas deve ter sido no batismo de João. Algumas pessoas que entendem o ministério de Jesus como um exemplo, antes de entendê-lo como um substituto, elas têm um pouquinho de dificuldade relativas a isso. Esse é um questionamento. Outro questionamento, a resposta de Jesus ao pedido, verso seguinte: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E aí os questionamentos, eu acredito que a maioria de nós aqui conhecemos. Primeiro que a partícula ou a conjunção que no original ela não existe. Nós já sabemos que no original não tem essa questão de pontuação, e sabemos que uma vírgula pode mudar todo o sentido de uma frase. E nós sabemos que Jesus estava dizendo para ele assim: verdade, estou dizendo para você hoje, você vai estar comigo no paraíso. Jesus não estava dizendo para ele: em verdade, eu digo que hoje você vai estar no paraíso. É um questionamento que existe por aí, e as pessoas têm uma dificuldade de responder o verso 17 do Evangelho de João, capítulo 20, quando Jesus diz para Maria: não me detenhas, porque eu ainda não fui ao meu Pai. Como é que podia ter ido na sexta-feira para o céu, se domingo Jesus não tinha ido para o céu? Mas aí alguns dizem assim: não, é porque ele foi para um céu, tem três. Não, mas ele foi para um que Deus não está. São questionamentos. Uma vez eu fui questionado em uma rádio, ao vivo. Mas e quando Jesus diz que na casa de meu pai há muitas moradas? Esse é o outro céu. Não é o meu objetivo lidar com esse questionamento. Meu objetivo é me concentrar no pedido que é feito, no verso que eu li. E o pedido foi feito a Jesus, e o pedido foi: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quem fez o pedido para Jesus? Qual era o nome dele? O Evangelho de João diz que Jesus foi crucificado com outras duas pessoas. Marcos e Lucas dizem que os dois eram ladrões e os dois zombavam de Jesus. Lucas diz que um dos dois, que era ladrão, mudou de opinião em um determinado momento e olhou para Jesus e fez o pedido. Amigos, eu quero me concentrar no pedido, porque eu entendo que tudo que você quer é que quando Jesus vier nas nuvens do céu, que ele se lembre de você. Eu entendo que você veio aqui porque você tem um sonho, que quando Jesus vier, ele se lembre de você. É claro que, entendam as aplicações, nós temos inúmeros pastores aqui, mas quando vier já vai estar tudo decidido. Ok, entenda como quiser, mas é uma aplicação homilética. Você e eu, nós esperamos que quando Jesus vier, ele se lembre de nós. Mas Deus também pediu para nós nos lembrarmos de algo. Do que foi? Deus disse: lembra do? O pedido
Ladrão foi, lembra de mim. O pedido de Deus foi para nós nos lembrarmos do sábado. Primeira vez na Bíblia onde aparece o nome sábado. O pastor Alberto Tim menciona no livro que escreveu há pouco, publicado em 2012, que o primeiro verso na Bíblia onde aparece o nome sábado não é nem Gênesis 1, nem Gênesis 2, nem Êxodo 20. O primeiro verso na Bíblia onde aparece o nome sábado é o verso 23 do livro de Êxodo, capítulo 16. O texto mais importante da Bíblia sobre o sábado não é o mandamento, até porque o mandamento manda lembrar de algo que já tinha acontecido. O mandamento nos leva para o capítulo 2 de Gênesis, onde diz que Deus, ele após ter concluído a criação, ele descansou no sábado. Esse descansar também é mal entendido, porque algumas pessoas consideram o sábado como um dia de folga. O sábado não é um dia de folga. Mas Gênesis 2 diz que ele descansou, que ele abençoou o sábado. Não abençoou o domingo, a quarta, a quinta, ele abençoou o sábado. E diz ainda que ele santificou. Ele pegou e disse, esse aqui ninguém mexe. Quando Deus santifica, ele põe de lado e diz, aqui ninguém mexe. Ok? Deus diz assim. Você sabe que, para a astronomia, é um mistério esse ciclo semanal. O pastor Enoque de Oliveira escreveu um artigo para a revista Adventista em 1978. Eu nem era nascido, isso foi tempo bem passado, Foi o pastor Ranieri que me indicou, brincadeira, mas deve ser do teu tempo. Pastor Enoque de Oliveira, ele traça um paralelo assim muito interessante dessa questão da astronomia com o sábado, com o ciclo semanal, porque veja bem, para a astronomia, o que é um dia? Dia para a astronomia é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno de si. E ela gasta 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. Isso é um dia, para a astronomia. Mês, para a astronomia. Tempo que a Lua, satélite natural da Terra, gasta para dar uma volta na Terra. Isso é um mês, para a astronomia. O pastor Enoque de Oliveira mencionou isso em 1978. O que é um ano para a astronomia? Tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno do Sol. Quanto tempo ela gasta? 365 dias e 6 horas. Por isso que a cada 4 anos nós temos o ano bissexto. E o que é uma semana para a astronomia? Não há nenhuma lógica para a astronomia quanto ao ciclo semanal. Por que 7 dias e não 8? Qual é a explicação? E eles dizem assim, isso é uma questão religiosa. E aí, na época da Revolução Francesa, tentaram mudar o ciclo semanal para 10 dias, e a história diz que nem os cavalos conseguiam trabalhar. O sábado, amigo querido, é uma certificação de criação. Todos os sábados, quando eu olho no espelho, Deus diz para mim assim, fui eu que te criei. E olha que às vezes eu até me assusto com o que vê. Mas o sábado é Deus dizendo para você, fui eu que te criei. Você não veio de um animal primitivo, fui eu que te criei. Sábado é uma bênção para a nossa família. A minha esposa, já mencionei, está aqui, minha esposa é enfermeira também. Estudou aqui na minha época, tal, e a enfermeira, e no último ano do curso de enfermagem na cidade que nós morávamos, o último semestre, ela passou em estágio. Não sei se a grade curricular é assim por aí, mas os últimos 6 meses ela passava na faculdade, um dia ela ia à faculdade e os outros no hospital. E ela fez o estágio num hospital, não muito distante de casa, mas ela saía de casa às 6 da manhã e ficava no hospital até às 13 horas. Era o estudo dela. Um dia, ela chegou em casa e disse assim, olha, o hospital tal, um hospital referência da cidade, abriu uma vaga para estágio remunerado. E eu pensei em me candidatar. E eu disse para ela, mas é uma vaga só? Ela disse, é uma vaga, tá, hospital, região. Pensei, legal. Eu não imaginava que ela pudesse passar, não por capacidade, porque até a primeira prova era de múltipla escolha, e você percebe que ela faz boas escolhas, mas é porque era uma vaga. E ela participou do processo de seleção, e de repente, no último dia, ela ficou entre as 7 pessoas, e eu pensei, agora vai agarrar, e ela me enviou uma mensagem dizendo assim, passei. E ela passou, gente, estou dizendo isso aqui, a nossa fé em Deus lá em casa, ela não depende do que Deus faz ou não faz, não tem nada disso. Não tem nada disso. Ok? Não tem nada disso. Eu estou contando um fato para chegar aqui uma aplicação. E ela se assentou com
com um grupo lá de diretores do hospital, e começaram a dizer, olha, assim, 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 você precisa fazer isso. E ela disse assim, olha, tem uma situação que é a seguinte, sexta-feira, eu paro sempre 1 hora antes do pôr do sol, vai depender do dia. Um dos diretores disse para ela assim, você é adventista? Ela disse, sou. E ele disse, mas não dá para você conversar com o teu pastor? Só que o pastor dela era eu. Ela até brincou, ele é difícil de lidar. E o responsável geral disse assim, você pode parar na sexta-feira na hora que você achar melhor. Mas olha, gente, esses 6 últimos meses dela estudando para enfermagem foram difíceis. Ela saía às 6 da manhã e chegava às 9h30 em casa. Alguns dias na semana ela chegava em reuniões, uma correria, e esse não é o nosso plano para a vida nunca. Isso ia acontecer por 4 meses e nós decidimos ali passar 4 meses, mas nunca que isso vai acontecer para... Mas amigos, sexta-feira na hora do pôr do sol, ele estava onde? Em casa. Jantar de sexta-feira em casa. Visita ao coral sexta-noite, ela comigo. Reunião, ela comigo, sábado de manhã, acordávamos no mesmo horário, para a igreja juntos, reunião à tarde, sábado foi uma bênção que Deus deu para a sua família, sábado é graça, e as pessoas que entendem mal dizem assim, vocês falam de sábado, e falamos mesmo, votamos um documento há pouco sobre observância do sábado, o NASP lançou uma parousia sobre o sábado, não tem uma lição de escola sabatina, pegue aí as últimas 10, não tem uma semana pelo menos a gente não estuda sobre o sábado, e sábado é graça. Sábado é o dia que você para e diz assim, não é o meu trabalho que me sustenta, não é a minha força, quem me sustenta é o Senhor. Sábado é uma bênção que Deus deu para a sua família. Mas a propósito, o sábado começa a que horas? Na parousia última que foi lançada aqui sobre o sábado, né? Sobre o sábado, parousia número 2, ela tem um capítulo que fala sobre a observância do sábado, inclusive o livro Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 2, tem um capítulo todo que fala sobre a observância do sábado, a parousia, um capítulo, e o sábado começa no pôr do sol. O sábado não começa quando o jogo termina. Nós votamos um documento sobre observância do sábado há algum tempo, e algumas pessoas criaram formas diversas aí de saber resultado do jogo no sábado. Eu até não entendo. Não entendo, porque o jogo acontece e o pessoal sabe. Assim, são mecanismos diversos, mas o sábado começa no pôr do sol. E o sol não espera ninguém. O pedido do ladrão da cruz foi, Jesus, lembra de mim. O pedido de Deus para mim e para você foi, lembra do sábado. Salomão também pediu para nós nos lembrarmos de algo, do que foi? Salomão escreveu 3 livros. Escreveu Salmos também, ok, alguns. 2. Mas escreveu 3 livros da Bíblia. Um quando ele era um garotão, né? A linguagem é bem jovial. Beija-me com os beijos, porque o teu beijo... Que livro que foi? Cantares. Era um garotão. Quando Salomão já era um homem maduro, ele escreveu um outro livro de sabedoria, que foi o livro de Provérbios. E quando era já um homem da idade, já um pouquinho, da boa idade, como se tem usado hoje, ele escreveu um outro livro. Qual foi? Eu gosto muito do livro de Eclesiastes. É difícil dizer que gosto mais de um que de outro, porque a Bíblia é um... Mas todas as vezes que eu leio o livro de Eclesiastes, eu vejo um homem de idade sentado assim na minha frente, dizendo assim, o que você quer, Heber? Eu tive. Não, mas você quer isso? Eu tive. E ele começa o livro de Eclesiastes dizendo, vaidade, 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 de 5 vezes. Tudo é correr atrás do vento. Nem cachorro corre atrás do vento. Corre atrás do rabo, do vento não. E lá no capítulo 12, no verso 1, Salomão disse, lembra do teu Criador quando? Nós temos um grupo de jovens aqui, não? Ok, grupo ainda de jovens aqui, eu vejo muito. Sabe o que Salomão está dizendo aqui? Vocês que são mais novos aí? Sabe o que ele está dizendo? Lembra do Senhor quando você é novo, para a tua alegria um dia não ser um copo de cerveja. Lembra do Senhor quando você é novo, para um dia a tua alegria não ser uma hora dessa, está se arrumando para ir para uma festa e ficar a noite toda com uma latinha de cerveja na mão, procurando uma mulher para compartilhar a vida contigo, ou um homem para compartilhar a vida contigo. Esse é o pedido sábio, Salomão. Lembra do teu Criador quando você é novo. Pedido
do ex-ladrão, vamos dizer assim, foi: lembra-te de mim. Pedido de Deus: lembra do sábado. Salomão disse: lembra do teu Criador. E Jesus também disse assim: lembra disso. E pontuou. Do que foi? Jesus disse: lembrai-vos. Capítulo 17 de Lucas, volta um pouquinho, a tua Bíblia está aberta aí no capítulo 23, nós vamos terminar aí. Mas me acompanha aí no capítulo 17. Um pouquinho antes, algumas páginas antes, capítulo 17, Evangelho de Lucas, verso 32. Lembrai-vos da mulher de... veja... Senhor, lembra de mim, lembra do sábado, ok, lembra do teu Criador, agora lembrar da mulher de Ló. Eu vou precisar voltar a história um pouquinho, mas depois você lê. Eu percebo que o relógio aqui ele vai a ponteiros largos, diga-se de passagem. Mas você acompanha depois. Ló aparece na história bíblica, no capítulo 11 de Gênesis. Terminando o capítulo 11, Moisés diz assim: Ló era filho de Arã, H-A-R-A, tio lá, Arã, que era filho de Tera, porque não tem acento. E o texto bíblico, assim, no capítulo 11 de Gênesis, termina dizendo: e morreu Arã, estando seu pai ainda vivo. Essa não é a ordem natural das coisas, né? A ordem natural é o filho enterrar o pai. Mas o pai de Ló morreu enquanto o avô era vivo. E morreu o pai, ele foi viver com o avô. E o capítulo 11 de Gênesis termina com o avô morrendo. Morreu o pai, morreu o avô, e ele foi viver, diz o capítulo 12, com um tio chamado Abrão. Capítulo 12. O capítulo 13 apresenta Ló e o tio Abrão como dois homens muito ricos. Capítulo 13 começa: e era Abrão rico, e Ló também era rico. E começaram a acontecer umas situações desagradáveis com os dois. Um dia, chegava lá um pastor de Ló e dizia assim: olha, encontrei um poço com água lá do outro lado, um poço grande, bonito. E vinha um pastor do tio Abrão e dizia assim: não, ele estava carpido em volta, não estava? Estava carpido porque eu já tinha achado esse poço, eu tinha até marcado lá. E eles começaram a ter alguns atritos, onde o ser humano nunca deve ter problema. Qual é o lugar que não se deve ter problema? Qual é o lugar? Eu sei que eu estou vindo do Rio de Janeiro, trabalhei em Minas um tempo todo, sei que a cultura é outra, eu sei que aqui a gente não tem muita reação, mas me ajude com isso aí. Eles começaram a ter problema, onde é que não se deve ter problema? Eu sei também que histórias pessoais, elas valem muito no contexto que nós vivemos, né? Mas já vivi nesse contexto aqui também. Houve uma época que eu gostava de futebol. Brincava muito, mas diziam que eu era fominha no futebol. Volante, carro, tem homem que, se você disser para ele assim: vamos viajar agora a noite toda, vocês podem perguntar para minha esposa, se tiver que ir daqui a Mogi, eu tenho que parar no meio do caminho para dormir. Sou horrível no volante. Sempre trabalhei numa associação onde a gente vivia viajando, e sempre que tinha alguém para dirigir, vez por outra eu ouço um elogio por aí: roda dura. No comércio, eu não sei, isso a gente pegou com a vida, acredito que tenha sido com um avô meu, mas vem de criação. Lá em casa, nós somos assim em casa. Gente, isso é coisa nossa, mas ok, já vivi nesse contexto aqui, vamos fazer de conta que eu estou no contexto meu. Lá em casa é assim: tem dinheiro, compra, não tem, não compra. Nós nunca, minha esposa e eu, nós temos quase 10 anos de casado, nós não sabemos o que é dever carro. Nós pegamos lá Romanos 13, que diz: a ninguém devais nada a não ser o amor, e tiramos do contexto e reaplicamos para um contexto nosso e dizemos assim: tem dinheiro, compra, não tem, não compra. Se nós temos teologandos aqui, talvez esse fosse um bom conselho. Dizem lá nas minhas Minas Gerais que eu atravesso um rio com um sorrisal na mão. Então veja você, o cara no futebol é fominha, no trânsito é um roda dura, no comércio é um mão de vaca. Sabe como que a minha esposa me chama em casa? Não vá copiar.
Me chama de PIM. Abreviação de príncipe. Olha para mim, o que eu tenho de príncipe? Eu não tenho nada. Mas lá em casa eu sou o quê? Gente, coisa nossa, mas estou dizendo porque casa não é lugar de ter problema. Temos aqui casais casados de ano. Eu não sei o que está acontecendo com a nossa igreja hoje. Talvez seja só para a nossa região lá, para o lado de cá, não, né? Mas vou bater na tecla. Não é lugar para se ter problema. E o tio Abrão, homem já experiente, chamou o sobrinho Ló. Isso não vale para marido e mulher, ok? Mas chamou o sobrinho Ló e disse assim, ó, nós estamos tendo problemas aqui, e a terra é grande, vamos fazer o seguinte, vive você aqui mais perto aí, mas vai você para lá e tá. E eles decidiram ir cada um para um canto. E quem escolheu para que canto ir primeiro? Por quê? Quem tinha que ter escolhido? Por quê? Amigos, os mais velhos primeiro sempre. Os sociólogos dizem que a cada geração nós perdemos 20 pontos de respeito com os mais velhos. Se isso for verdade, quando chegar a nossa época nós estamos perdidos, hein? Até porque se existe uma classe da qual todos esperam participar um dia, a classe da boa idade, vamos dizer assim. Dia desse eu, lá no Rio de Janeiro, andando em um metrô, e os metrôs, nessa época de Copa do Mundo, tudo muito cheio, e entraram algumas pessoas de idade, alguns garotos lá no metrô, e quando eles percebem que entra alguém de idade, qual é a atitude deles? Fazem de conta que estão dormindo, né? Eu não sei como classificar essa atitude. Ok, Ló foi para um lado, a Bíblia diz que ele olhou, e lá no capítulo 13 de Gênesis, diz que ele olhou para uma região e viu que era como o jardim do Senhor. Você pode acompanhar depois no capítulo 13 de Gênesis. Como o jardim do Senhor. Talvez seja daí que tenha surgido esse pensamento que nem tudo que reluz é ouro, né? Porque ele foi para aquele lado e as pessoas daquela região eram muito ruins. Foi para a região de Sodoma e Gomorra. Tão ruins que no capítulo 19 de Gênesis, Deus enviou 2 anjos para irem lá na cidade. E os 2 estavam lá, final da tarde, Ló vinha do trabalho, chamou os 2 para sua casa, e após o jantar, quando estavam se preparando para dormir, a Bíblia diz que bateram a porta da casa de Ló. E quando ele abriu a porta, a Bíblia diz que lá estavam os homens velhos, os homens lá da cidade, e disseram para ele assim, coloque para fora esses 2 homens, e a Bíblia diz assim, para que nós abusemos deles. Ló disse assim, irmãos, eu tenho 2 filhas virgens, eu vou colocá-las para fora, mas por favor, nesses homens não mexam. E eles disseram para Ló assim, você chegou ontem aqui, e já vai dizer para a gente o que a gente deve fazer ou não? E quando a situação esquentou, os anjos chamaram Ló, ou puxaram Ló para dentro, feriram todos os moradores ali, os homens ali de cegueira, e disseram para Ló assim, chama a tua família, vamos embora porque vai acontecer algo terrível aqui. E ele foi na casa de uma filha. Chegou lá na casa da filha e disse assim, filha, vamos embora porque Deus vai destruir tudo isso aqui. E a filha disse assim, papai está velho. Foi na casa de um filho, o filho, ih, papai, já ouviram isso? É duro, né? Você vê um menino de 14, 15 anos dizendo que o pai não sabe nada, nunca pagou uma conta de luz na vida. Nunca comprou um pacote de arroz. E o dia foi amanhecendo, os anjos puxaram Ló e aqueles que estavam ali foram embora. Quando estavam a uma certa distância, disseram para Ló e os que estavam com ele assim, não olhe para trás. E a mulher de Ló olhou para trás. Você entende por que é que Jesus disse aqui, lembrai-vos da mulher de Ló? Ela tinha saído de Sodoma? E Sodoma tinha saído dela? Eu confesso que algumas vezes eu me encontro com uns adventistas por aí e eu até penso, esse aí saiu de lá do mundo, mas o mundo... Eu estava na porta de uma igreja há um tempo atrás, cheguei, a gente, quando trabalha na área que eu trabalho, às vezes ninguém conhece, e 2 de terno e gravata, um dizendo para o outro assim, se fosse comigo eu daria um murro nele. E eu pensei assim, esse aí saiu do mundo, mas o mundo? Eu quando ouço de adventista que assiste jogo dia de sábado e ainda posta na internet,
Pedido do ladrão da cruz, lembra de mim, de Deus, lembra do sábado, do sábio Salomão, do teu Criador, de Jesus, da mulher de Ló. E eu quero terminar onde comecei a leitura, e vou reler o verso 42, do capítulo 23 de Lucas. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Deus se esquece de algo? O esquecer é humano, né? Esquecer é humano. Inclusive, existe uma lenda antiga, que diz que uma lenda antiga. A lenda eu acho que já sugere antiga, mas ok. A lenda diz que uma mulher ia passando com um bebê de colo próximo a uma caverna, e ela ouviu, vinda da caverna, uma voz que dizia: entre, apanhe tudo o que desejar, mas não se esqueça do mais importante. E ela ouviu a voz chamou a atenção, ela chegou próximo à entrada da caverna e percebeu que dentro haviam coisas de valores. E ela começou, pega daqui, dali, de repente a voz disse para ela assim: você tem 2 minutos e a porta vai se fechar para sempre. Apanhe tudo o que desejar, mas não se esqueça do mais importante. Ela colocou a criança, amarrou o vestido e pega daqui, dali, de repente saiu correndo e a porta fechou. Quem ficou lá dentro? E a história diz que a riqueza durou pouco, mas a tristeza para sempre. Você já viu que nós esquecemos daquilo que não temos que esquecer? E o que temos que esquecer, não esquecemos, não é assim? A pessoa foi tua amiga por 10 anos, comia no teu prato, amicíssimo, aquele amigo do peito. Um dia disse uma palavra que você não gostou. Aconteceu uma situação desagradável, 10 anos depois você encontra com ele. Do que é que você se lembra? Mas o pedido do homem foi: Senhor, lembra de mim. Deus se esquece. Diz que nós temos aqui muitos pastores, né? Conheço alguns aqui da minha região lá. Diz que um pastor chegou para trabalhar em uma nova região e ele ouviu que havia em uma igreja uma senhora que falava com Deus e Deus falava com ela. Ele ouviu e disseram para ele: pastor, essa irmã aí, o senhor pode acreditar, se ela disser. Na primeira oportunidade que teve, ele se encontrou com ela e disse assim: irmã, diz que a senhora fala com Deus, né? Deus fala com a senhora. Eu preciso saber como é que é isso. Então nós vamos fazer o seguinte: antes de eu pensar em ser pastor, aconteceu uma situação muito desagradável na minha vida, um pecado, aconteceu. Isso me incomoda. Eu quero que a senhora pergunte para Deus o que foi. Se Deus disser para a senhora, eu vou saber que Deus fala mesmo contigo. Ok, pastor. E foi ele para um canto e ela para outro, e ele rodando. Um dia, em uma igreja, quando foi começar a estudar a Bíblia, a irmã entrou. A história diz que ele terminou rapidinho, foi para a porta, e quando ela passou, ele saiu com ela e perguntou: e aí, a senhora perguntou? Perguntei, pastor. Perguntou para ele o que eu fiz naquela época? Perguntei. E o que foi que ele te disse? Pastor, ele me disse o que está no livro de Isaías, capítulo 43. Talvez você pudesse me acompanhar na leitura. Livro de Isaías, capítulo 43. Pastor, ele me disse o que está no verso 25 do capítulo 43 de Isaías. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, não? Amigos, eu não vou entrar aqui em questões, o comentário bíblico adventista diz que Deus não leva em conta, ok, nós sabemos disso. Se esquece ou não, o texto diz que não lembra do quê? Livro de Miqueias, capítulo 7, verso 19, diz que ele pega os nossos pecados e lança onde? O ser humano já foi na lua. Na lua. Mas o lugar mais profundo do mar já atingido é a Fossa das Marianas, 11.500 metros de profundidade. A Bíblia diz que Deus pega e joga lá. É bem verdade que em alguns lugares parece que algumas pessoas têm uma linha de pescar grande, né? E vez por outra, pastor, ele não pode, porque ele já fez isso. O texto está dizendo que Deus não leva em conta o quê? Pecados.
Agora, do que é que Deus não se esquece? Talvez onde esse esquecer mais apareça na Bíblia seja no livro de Isaías mesmo, capítulo 49, um pouquinho à frente, verso 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? O duro é que, na atualidade, nós temos visto algumas situações que alguns podem até responder assim, sim, eu não sei como, porque eu sou pai, eu não carreguei esse menino na barriga 9 meses, não. Mas dá para passar um minuto sem pensar no filho? Talvez aí estivesse pensando nisso. E ele diz assim, mas ainda que ela viesse a se esquecer, eu não me esquecerei de ti. E o verso 16 diz assim, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Olha, eu vim aqui para dizer para vocês hoje, vocês aqui que estão à minha frente, vou dizer para essa ala aqui, Deus nunca se esqueceu de você, nunca. Lembra daquele dia? Foi duro, não foi? Deus nunca esqueceu de você, nunca. Está passando por um momento difícil, o pastor veio aqui, orou situações, eu aprendi depois que comecei a frequentar pequeno grupo, que sorriso no rosto não mostra coração de ninguém. E se o teu coração está triste, quero dizer para você aqui, Deus nunca esquece pecado. Por isso que na genealogia de Jesus, de Mateus 1, você vê uma das tataravós de Jesus, uma mulher chamada Batseba. Porque Deus esquece pecado. Você vê Tamar, porque Deus esquece pecado. Mas quando chove, você vê um arco no céu, é porque Deus não esquece de promessa. E quando você chegar no céu, não se assuste não, porque o livro Desejar a Todas as Nações diz isso. Lá no céu, vais encontrar com esse ex-ladrão, porque Deus não se esquece de nenhum dos seus filhos. Não, e eu vim aqui para te dizer, não esquece. Deus nunca esquece, nunca. Vou insistir, nunca. Agora, eu até terminaria aqui, mas vou usar aqueles 5 minutos. Me permitam ler um verso mais da Bíblia? Um versozinho, eu vou usar os 5 minutos que tem. Último livro da Bíblia, ou melhor, da Bíblia não, do Velho Testamento, Malaquias. Em uma das poucas palavras do livro de Malaquias, agradáveis aos ouvidos, poucas palavras agradáveis aos ouvidos, é dito ao profeta Malaquias, no capítulo 3, no verso 16, e é dito assim: então, os que temiam ao Senhor, falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Memorial diante do Senhor. E lá os nomes de todos aqueles que não se esqueceram do Senhor. É claro que ninguém aqui, claro, ninguém aqui se esqueceu do Senhor. Claro, ok? Você está aqui, nunca. Lá no céu tem um memorial, com os nomes de todos aqueles que não se esqueceram do Senhor. Você nunca esqueceu, ok? Nunca. Nós aqui. Mas amigos, preciso dizer, se você tem começado o seu dia sem passar um tempo com o Senhor, você está no caminho de se esquecer. Faz tempo que teu filho não ouve uma oração do pai. Não tem tempo em casa para... Amigo, estás no caminho. Não tem culto familiar, não tem tempo. A vida é só trabalhar. A Bíblia não tem nenhum verso que diz trabalhar sem cessar. Tem um verso que diz orar sem cessar. Será que estou falando para alguém que já se esqueceu do Senhor? Não, de forma alguma. Mas olha, mês de julho 2014. Eu gosto de um pensamento do Testemunhos para a Igreja, volume 4. Eu conheço a referência em inglês, eu vou dizer o pensamento, e lá diz assim: salvar almas
deve ser a obra vitalícia de todo aquele que é fiel ao Senhor Jesus. Vitalícia, salvar almas. E o texto continua dizendo assim. Nós somos devedores ao mundo pela graça que Deus nos deu. Um adventista que passa 1 ano sem convidar uma pessoa para ir à igreja, você pode morar onde for, está errado. Adventista que passa 1 ano sem ministrar um estudo bíblico. Imagina você, eu sou um pastor, não é porque eu trabalho nessa área não, gente, mas olha para mim, imagina eu vou passar 1 ano sem dar um estudo bíblico. Está aí os nossos vizinhos lá, meus vizinhos no Rio de Janeiro, foi lá em casa um vizinho meu há poucos dias para me convidar para ir num churrasco na casa dele que tem carne de porco. E eu não vou convidar para ir à igreja? Não dá. Eu queria desafiar você, porque o tempo vai passando e a gente tem uma tendência de olhar para trás e dizer que o ano voou, não voa não, um ano é muito tempo. Queria desafiar você a esse ano trabalhar por alguém, a tirar um tempinho do dia de sábado, da semana, do que seja, para encaminhar alguém no caminho do Senhor. Esse é um passo largo para quem não quer se esquecer do Senhor. O pedido do ladrão foi: Senhor, lembra de mim. O pedido de Deus que eu mencionei foi: lembra do sábado. O pedido de Salomão que eu enfatizei foi: lembra do teu Criador. O pedido de Jesus que eu destaquei foi: lembrai-vos da mulher de Ló. E o meu pedido para nós é: não nos esqueçamos do Senhor. Que Deus nos abençoe.